Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre conjuntos. Só lembrando que um conjunto é toda coleção de objetos, ok? Então vamos lá ver como é que a gente faz para representar alguns desses conjuntos. Observe os exemplos. Ó. O conjunto a letra que representa o conjunto sempre vai ser uma letra maiúscula, tá? A gente costuma usar a letra maiúscula para representar conjuntos, formado pelos algarismos pares do número 6.128. Então você vai fazer o A igual ao chavezinha, tá? Não é colchete, não é parênteses, sempre é chave. E você vai escrever aqui dentro os elementos desse conjunto, que são 2, 6 e 8. Não necessariamente eles precisam estar na ordem, né? Mas a gente costuma colocar convenção. O conjunto N dos números naturais, o conjunto N, né, já é uma letra que representa o conjunto dos números naturais. Então, quando a gente só vê esse daqui, só essa letrinha aqui, a gente já sabe o que ela representa, sem precisar escrever os elementos. Mas se a gente for escrever esses elementos, né, como é que fica? Então, você vai colocar o N e você vai colocar todos os números naturais. Agora, tem um problema. Os números naturais, eles são infinitos. Então, a gente começa a representação do conjunto, coloca reticências e fecha o conjunto, tá? O conjunto B dos números naturais ímpares menores que 100. Então, você abre o conjunto B aqui e você vai colocar todos os números naturais ímpares menores que 100. Aqui tem um detalhe. Esse conjunto ele não é infinito, mas ele é um conjunto muito grande. Então, você pode escrevê-lo da seguinte forma. Começa o conjunto, vírgula, reticências, vírgula, você coloca os últimos elementos. Dessa forma, você não precisa escrever todos os elementos, mas você tem que dar a ideia de que ele tem um começo e ele tem um fim, né? Ele não é infinito. O conjunto C dos meses do ano que começam com a letra J. O conjunto C é igual. Aí vem janeiro, junho e julho. Lembrando que cada elemento é separado por vírgula, tá? E que você também pode representar esses conjuntos com os elementos ou com a característica em comum que esses elementos possuem, né? Que define esse conjunto. Então, a gente pode ler o conjunto C da seguinte forma. C é igual a X, tal que X é mês do ano que começa com J. A gente sempre vai usar essa barrinha aqui, tá? Essa barrinha a gente vai ler ela como tal que. Então, X é um elemento que está nesse conjunto, tal que X tem essa característica, ok? Agora a gente vai ver alguns elementos, né, da linguagem de conjuntos. E é importante você conhecer esses símbolos para saber utilizar corretamente, tá? Então, vamos lá com esse exemplo aqui, ó. Sejam esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Aí a gente tem que o 4, ele pertence ao conjunto A, porque ele está dentro do conjunto A. O símbolo do pertence, esse Ezinho aqui, tá? Mas o 4, ele não pertence ao conjunto B, ele não está dentro do conjunto B. Então, a gente vai colocar o Ezinho e vai cortar. Então, é o símbolo do pertence e o símbolo do não pertence. Ele é usado para se falar de elementos, tá? O elemento pertence ao conjunto e o elemento não pertence ao conjunto. Mas, se tratando de conjunto, a gente vai utilizar outra linguagem, que é contido e não contido. Por exemplo, o conjunto A, ele está contido no conjunto dos números naturais. Então, você vai representar com esse Czinho aqui. A está contido nos números naturais. Mas o conjunto A não está contido no conjunto B. Porque quando é que um conjunto está contido no outro? Quando todos os elementos desse conjunto estão presentes no outro, pertencem ao outro. E no caso do A,
tem o elemento 4, por exemplo, que não está no conjunto B, assim como 1, tá? Então, a gente vai dizer que ele não está contido. Da mesma forma, o Czinho cortado. Mas, você também pode ler da forma contrária. Como assim? Se o A está contido nos naturais, eu posso dizer que os naturais contêm o A. E desse jeito eu represento assim, ó. Os naturais contêm o A. Mas o A não contém os naturais. Então, se tratando de conjuntos, a gente vai representar utilizando essas duas formas. Está contido ou contém. Não está contido, não contém, tá? Estaria errado eu utilizar o contido para elemento, assim como estaria errado eu utilizar o pertence para conjunto, ok? Vamos para esse caso aqui agora, né? Outros símbolos que a gente tem que ver. A interseção entre dois conjuntos e a união de dois conjuntos, tá? O que seria A interseção B? A gente pode ler A e B. São elementos que estão ao mesmo tempo em A e B, tá bom? Lembra o símbolozinho da interseção, você vai lembrar da letrinha E. A e B. Então, quais são os elementos que estão ao mesmo tempo em A e em B? Aí você pode... o 2, né? O 2, o 3 e o 5. São elementos que estão em A e em B. O outro símbolo, que é o da união, você vai ler como OU. Então, são os elementos que estão em A ou em B. Então, para ele fazer parte desse conjunto, basta que ele pertença a um dos dois, não necessariamente aos dois. Então, vai vir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7 e o 11. Todos esses elementos estão na união de A e B. Agora, presta bem atenção, a gente não repete elementos dentro de um conjunto. Então, por mais que o 2 esteja aparecendo nos dois conjuntos, eu não coloco ele duas vezes, certo? A gente só representa uma única vez. Outra operação comum entre conjuntos é A menos B. E a ideia é a ideia de subtração mesmo. Você vai imaginar o conjunto A tirando aqueles elementos que pertencem a B. Ou seja, a gente vai fazer A e vai tirar os elementos que estão em B. Então, a gente vai tirar esses elementos que estão nos dois. Então, A menos B, ora, o 2 está no B, o 3 está no B e o 5 está no B. Então, quando eu faço A menos B, vai ficar apenas 1 e 4. Pessoal, a gente vai agora ver, né, as operações entre conjuntos graficamente, por meio do diagrama de Venn, tá bom? O diagrama de Venn é uma forma de você representar também os conjuntos, né, sem ser utilizando as chaves, graficamente. Então, a gente tem assim, conjunto A, conjunto B. Todos os elementos de A estão aqui dentro dessa linha fechada, né? E todos os conjuntos, os elementos de B estão dentro dessa linha fechada aqui, tá bom? E aí a gente vai visualizar aqui quem é a união, interseção e quem é a diferença entre os dois conjuntos, tá bom? Primeiro, a união B é tudo isso, né? São todos os elementos que estão em A, os elementos que estão aqui só em A, os que estão aqui na interseção, né? E os que estão só em B. Então, a gente pode dizer que o A união B são todos os elementos do nosso diagrama, tá bom? A interseção B são apenas os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então, são aqueles elementos que estão dentro do círculo do A, da linha do A, e dentro também da linha do B, que seria o 2, o 3 e o 5. Então, se a gente for localizá-los, eles serão estes elementos aqui, né? Que estão ao mesmo tempo nos dois. Agora,
A menos B são os elementos de A que não estão em B. Então, seria essa parte aqui, né? A menos B, você vai ficar apenas com os elementos que estão nesta parte, tá bom? Então, é só para ficar mais claro, né? Assim, visualmente, você enxergar quem está em um conjunto, quem está no outro, quem está nos dois, tá bom? Pessoal, agora pausem o vídeo e tentem responder esse exercício. Vamos lá para a correção da nossa questão, né? Então, a gente considera as idades, né, dos membros de uma família. Então, 1, 5, 7, 9, 13, 21 e 35, né, que formam um conjunto A. E aí a questão pergunta, quais das sentenças abaixo elas são verdadeiras? Então, vamos lá. Esse símbolo aqui, gente, a gente ainda não tinha falado dele. Ele representa o conjunto vazio, né? Também pode ser representado apenas com a chavezinha, tá bom? Abre e fecha a chave, conjunto vazio. Agora, não pode ser representado desta forma. Isso aqui significa um conjunto unitário, é um conjunto que tem um elemento, que é o conjunto vazio, tá? Então, ou assim para você representar um conjunto vazio. Beleza. O conjunto vazio, ele pertence ao A? O conjunto vazio, ele é elemento de A? Não, ele é elemento deste conjunto aqui que eu representei. Se aqui tivesse, né, o conjunto vazio está contido em A, seria verdadeiro, porque o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto, tá bom? Então é falso, porque o vazio ele não é elemento de A. Isso é falso, tá? Falso. B aqui, né? 9 é elemento de A? 9 pertence a A? 9 é elemento de A. 9 pertence a A. Então, isso daqui é verdadeiro. Letra C. O conjunto que tem os elementos 1 e 5 pertence ao conjunto A? Se tratando de um conjunto, a gente não deveria utilizar o símbolo pertence, né? Deveria utilizar o símbolo contido. Ou seja, a gente pode dizer que isso aqui é falso. Apesar dos elementos 1 e 5 pertencerem a A, o conjunto que tem os elementos 1 e 5 não pertence a A, ele está contido em A, tá? Letra D. O conjunto que tem os elementos 21 e 35 está contido em A? Como eu já expliquei, aqui está verdadeiro, né? Porque a gente, falando de conjunto, a gente tem que utilizar a linguagem do está contido. Então, isso daqui é verdadeiro. Só usei aqui. Tranquilo. Aqui, ó, o conjunto 7 e 9, o conjunto que tem os elementos 7 e 9, ele contém o conjunto A? Isso é falso, né? O A contém o conjunto que tem os elementos 7 e 9. Contrário aqui, né? Esse está contido neste. Não vale o inverso, tá bom? Então, isso daqui é falso. Pessoal, um conjunto está contido no outro e contém o outro, né, simultaneamente, só se eles forem iguais, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, tá? Embora essa ideia de número, ela acompanhe o homem desde a sua existência, né, a ideia de quantidade e tudo mais, os conjuntos, eles foram surgindo ao longo do ano e mais recentemente eles foram, né, elaborados e divididos. Então, assim, originalmente, né, surgiram conjuntos números naturais. Quais são os números naturais? São aqueles que eram utilizados para quantidades, representar quantidades, né, contagem. Então, vem o 0, o 1, o 2, o 3, né, são números utilizados para contagem. Só que surgiu a necessidade de você representar, né, deficiências, representar déficits, né?
Então, surgiu a necessidade dos números inteiros, que eram aqueles números negativos. E aí surgiram, né, o -1, o -2, o -3. Mas com o surgimento da divisão, né, da operação divisão, também apareceu o conjunto dos números racionais. Só que dentro do conjunto dos números racionais, a gente não vai, né, conseguir elencar dessa forma cada um, o próximo número, próximo número, próximo número. Por quê? Porque entre dois números racionais sempre vai existir, né, um outro número racional. Então aqui a gente pode representar aleatoriamente 1,2, o 5 sobre 7. Mas quem é, né? Quem é esse conjunto? É o conjunto de todos os números que podem ser escritos por meio de uma fração, tá bom? E aí, gente, mesmo tendo esses três conjuntos representados, ainda, né, com o desenvolvimento da matemática e tudo mais, tinha algumas operações que não eram possíveis de serem realizadas, né, dentro desse conjunto. Como, por exemplo, encontrar raízes quadradas de números que não têm raiz tão exata, né? E aí surgiu o conjunto dos números irracionais, né, que completa o conjunto dos números reais. E aqui nos números reais vão entrar a raiz de 2, por exemplo, o próprio π, raiz de 3, dízimas não periódicas, que são valores que a gente não consegue escrever eles como uma razão, como uma fração, né? Por isso eles não são racionais, eles são ditos irracionais. E aí, durante muito tempo acreditou-se que estes números, né, que com estes números, com os números reais, você conseguia solucionar qualquer problema matemático. E acaba que não, né? Recentemente, na história da matemática, surge o conjunto dos números complexos, que é o conjunto que permite a gente encontrar raízes de índice par de números negativos, né? Então aqui vai ter, que a gente vai estudar melhor no terceiro ano, né? Mas só para adiantar, aqui dentro dos complexos estão números que não são reais, né? A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, tá bom? Então, pessoal, imagine que uma pessoa que naquela época só conhecia os números naturais, né? Quando chegasse numa equação desse tipo, x mais 5 igual a 0, ela diria que essa equação não tem solução, né? Quando hoje, conhecendo os números inteiros, a gente sabe que a solução para ela é x igual a -5, tá? E tudo bem, surgiram os números inteiros, mas alguém que só conhecia o conjunto dos números inteiros, né, que era da época, diria que essa equação aqui também não teria solução. Mas hoje, conhecendo os números racionais, a gente sabe que a solução para ela é 3/2. E aí surgiram os números racionais. Mas conhecendo apenas os números racionais, alguém diria que esta equação não tem solução. Mas hoje a gente sabe que a solução para ela é a raiz quadrada de 5, né? Na verdade, mais ou menos a raiz quadrada de 5. Mas isso é possível no conjunto dos números reais. Só que hoje, conhecendo apenas os números reais, você não consegue determinar as raízes dessa equação aqui, tá bom? Isso é assunto lá do terceiro ano. Pessoal, agora pausem o vídeo e tentem responder esse exercício. Corrigindo o exercício 2, a gente tem o seguinte, né? Identifica as sentenças verdadeiras. Então, vamos lá. 3/4 pertence ao conjunto dos números inteiros? Não, né? Isso é falso. 3/4 não é um número inteiro. 3/4 pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, verdadeiro. O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser representados por meio de fração, por meio de uma divisão, né? 3/4 pertence ao conjunto dos números irracionais? Isso é falso. Irracionais são números que não podem ser representados por uma razão. E esse símbolozinho aqui a gente ainda não tinha visto, né? 3/4 pertence ao conjunto dos números reais?
Sim, pertencem, verdadeiro. Porque o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números racionais. Desse lado aqui, ó, raiz de 5 pertence aos inteiros? Também não, né? Raiz de 5 não é um valor exato, então não é um valor inteiro. Raiz de 5 pertence aos racionais? Também não. Raiz de 5 é um número que, ao ser calculado, ele tem infinitas casas decimais, mas não são periódicas. Então, ele não pode ser escrito como uma razão. Razão de 2 inteiros, né? No caso, falso. Raiz de 5 pertence aos irracionais? Sim, né? Verdadeiro. Se ele não é racional, logo ele é irracional. Raiz de 5 pertence aos reais? Também pertence, porque como eu falei, né, os reais ele contém todos os demais conjuntos. Então ele também contém o conjunto dos números irracionais. Pessoal, agora pausem o vídeo e tentem responder esse exercício. Exercício 3, tá? A gente vai ter que responder essa equação de acordo com o conjunto universo dado, né? O conjunto universo é o conjunto máximo, né? O conjunto que representa a maior quantidade de elementos, né, possível da nossa questão. Então, considerando que o conjunto máximo de elementos é o conjunto dos inteiros, aqui na letra A, então a gente só pode aceitar soluções inteiras. Considerando na letra B o conjunto dos números racionais como universo, a gente só pode aceitar soluções que estão dentro dos racionais e por aí vai. Então, a gente vai resolver a equação de segundo grau como a gente costuma, né, resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, e depois a gente vai ver a solução em cada um desses conjuntos, tá bom? Vamos lá. A gente vai separar os coeficientes A, B e C, né? O coeficiente A é 2, o B 3 e o C é menos 2. Pela fórmula de Bhaskara, a gente tem que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 2, tá? Lembra, sempre que você for chocar dois sinais, coloca o parêntese para separar eles, tá bom? Então, delta é igual a gente resolve primeiro os produtos, depois essa diferença. 3 ao quadrado, 9. E aqui a gente vai multiplicar, ó, negativo por negativo. Então, vai ficar positivo. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Delta é igual a 25. Também pela fórmula de Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta sobre 2 vezes o coeficiente A. Daí ficamos com, né? O B é 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o A, que é 2. X, então, é igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, sobre 4. Então, a gente tem duas soluções possíveis aqui, né? O x1 vai ser menos 3 mais 5 sobre 4, que dá, né? Menos 3 mais 5, 2 sobre 4, 2 quartos. Simplificando por 2, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo. 1/2, ou quem quiser dividir vai obter o 0,5, né? O x2, ele vai ser o menos 3, menos 5, dividido por 4. Menos 3 menos 5 é igual a menos 8. Menos 8 sobre 4 igual a menos 2. Lembra, gente, ó, quando os sinais são diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior, né? Sinais iguais, você soma e permanece o mesmo sinal. Primeiro você faz a operação da soma e da subtração aqui,
para depois você realizar a divisão, tá bom? Beleza. Agora vamos ver a solução dela em cada um desses conjuntos. Ver se elas pertencem a eles ou não, né, dentro desses conjuntos. Então, considere que a gente só conhece os números inteiros, né? Quantas e quais são as raízes desta equação que pertencem aos inteiros? Apenas o menos 2. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, sendo ele o conjunto maior, o conjunto universo, a gente tem que a única raiz aceitável, a única solução para a nossa equação é o menos 2. Já no conjunto dos números racionais, a gente pode aceitar as duas soluções. Por quê? Porque tanto o menos 2 quanto o meio são racionais. Ah, professora, mas o menos 2, ele não é inteiro? É, mas o inteiro, conjunto dos números inteiros, lembra lá do diagrama, né? O conjunto dos números inteiros, ele está dentro. Então, ele está contido no conjunto dos números racionais. Então, aqui a gente pode dizer que a solução para esta equação dentro dos racionais é o menos 2 e o 1/2. Já no conjunto dos números irracionais, a gente pode dizer que ela não tem solução. Porque o conjunto dos números irracionais são aqueles que não são racionais, né? Eles não estão contidos um no outro, né? Eles são conjuntos disjuntos. Então, a gente pode dizer que dentro dos irracionais, essa equação aqui, ela não tem solução. Logo, o conjunto de solução dela é um conjunto vazio. Já dentro dos reais, os reais contêm, né, todos os racionais, todos os inteiros e até os irracionais. Logo, todas as soluções pertencem a ele, tá bom? As duas soluções. E é isso, pessoal.